Don Quixote do Flamingo, ou só conhecido como Luffy, ou para alguns como Joker. Com certeza é um dos vilões mais amados de One Piece, ou até mesmo o mais amado, isso com toda certeza, porque ele é o vilão que carrega o maior número de fãs aqui na comunidade de One Piece, né, mas ele pode ser comparado a outros vilões, como por exemplo o Kaido ou o Crocodile, porque assim, cara, há um tempo atrás eu achava o Crocodile o meu vilão favorito, mas aí esses tempos eu acabei vendo o arco de Dressrosa, e mesmo ele sendo um pouco chato no anime, porque acredite se quiser, eu ainda não terminei de ver One Piece, eu só tô vendo a dublagem pela Netflix, porque sinceramente eu não mereço ter que ficar vendo legendado, desculpa, tá? E pra ser sincero, mesmo o arco de Dressrosa não sendo tão bem adaptado pro anime, eu amei o do Flamingo como vilão. E por causa disso eu decidi fazer um vídeo, mas como um perfil completo dele, só falando de tudo que você precisa saber sobre o do Flamingo, não necessariamente sobre a história, mas sobre ele em geral. Então manda esse vídeo logo pra aquele seu amigo que quer saber mais sobre esse personagem, mas não vê nenhum vídeo interessante pra isso, porque aqui eu vou explicar tudo o que ele precisa saber, sem ser necessariamente sobre a história. Mas antes eu aviso que vai ter spoilers da história de One Piece aqui nesse vídeo, então, né, é uma facada de dois gumes. Mas afinal, quem é Don Quixote do Flamingo? Do Flamingo não só pra mim, mas também pra qualquer fã hardcore de One Piece, ele é conhecido por ser praticamente uma contrapartida do que seria o Luffy. Não necessariamente do que seria o Luffy, mas também dos ideais do Luffy. Porque a gente conhece o Luffy por ele sempre querer ter liberdade. Não é à toa que ele quer ser o rei dos piratas, porque ele acha que o rei dos piratas é a pessoa mais livre do mundo. Mas o do Flamingo, ele é totalmente contra o ideal de liberdade. Ele busca sempre manipular e prender as pessoas pra perto dele, e fazer com que as pessoas não sejam nada livres. Muito pelo contrário, que sirvam a ele. Não servir só a ele, mas aos seus planos maléficos. E muitos desses planos podem ser desde fazer vários piratas servirem a ele obrigatoriamente como brinquedos, ou submeter todo um país por seu próprio gosto, só pra fazer com que ele se sinta melhor do que as pessoas em geral. Controlar o país de uma forma tão agressiva ao ponto de fazer com que seus próprios soldados sejam manipulados por ele para que ataquem o próprio país. É algo cruel demais. Mas claro, toda essa sua personalidade maníaca pode acabar não sendo justificável, mas acaba tendo um motivo por trás. Afinal, o do Flamingo, ele era originalmente, ou ele é praticamente um Tenryubito, um dragão celestial, mas que acabou sendo expulso de Mary Joyce por culpa de seu pai, que queria viver uma vida comum entre os civis e não uma vida de um nobre. E o do Flamingo olhou pra isso e pensou, cara, tu é burro ou você se faz? Claro que o do Flamingo não aceitou isso, nunca aceitou na sua vida ele viver entre os humanos. Ele sempre fazia birra, ficava gritando, era um monte de coisa que ele fazia de chatice, que nenhuma criança faria. Não é à toa que por culpa dele, por causa das suas birras que ele fazia, a família dele foi toda linchada, porque ninguém conseguia aceitar o fato deles serem nobres mundiais. E a gente sabe muito bem que em One Piece as pessoas não gostam nem um pouco dos Tenryubito. Mas é claro que no final do Flamingo, de vez de entender o lado das pessoas, ele acabou tendo ainda mais raiva delas, ocasionando que ele acabou se tornando um pirata e depois um Shichibukai. Aí você deve estar se perguntando, ué, como é que ele virou um Shichibukai? Simples, ele é um Tenryubito. Ou seja, ele sabe o segredo de Mary Joyce. E não me pergunte qual é o segredo de Mary Joyce, que eu não sei. Ninguém sabe até hoje qual é o segredo é esse. E sim, eu pesquisei pra saber. Mas eu não vou falar muito aqui da história do Flamingo ou algo do tipo, porque esse não é o tópico do vídeo. O tópico do vídeo é falar dele como personagem. O próximo tópico vai ser sobre seus poderes. O Mingo comeu a Ito no Mi, a fruta do fio, que faz com que ele seja um homem totalmente feito de fio e que ele tenha poderes de como soltar fio. E isso parece uma bosta, claro, mas acredite se quiser, isso é muito forte, porque não é como se fosse um fio qualquer, é um fio feito tipo de cera, aquelas ceras que lá quase mata motoqueiro. Então é tipo isso a cera dele, e ele pode usar esses fios de diversas formas, desde jogar esses fios nas nuvens e ficar voando que nem um Homem-Aranha, ou usar eles que nem garra, que é o que geralmente ele faz. Ele fica usando como se fosse garrinha. Ou da forma mais famosa, ele usa esses fios para poder manipular as pessoas como se fossem manequins. E já que ele é um homem feito totalmente de fios, acaba sendo muito complicado derrotar ele, porque não importa quantas vezes você corte ele, vai sempre se reconstruir usando os fios. Tanto é que tem uma hora que o Lau ele consegue destruir os órgãos internos dele, mas ele acaba reconstruindo os órgãos usando fios. E isso é muito forte, mas claro que tem que ter algo ainda mais apelão nisso, que é a sua Akuma no Mi despertada. Já que o tipo de Akuma no Mi dele é do tipo Paramécia, quando está despertada, tudo ao seu redor vira fio junto. E nós temos cenas como essa, em que ele faz com que prédios se tornem grandes... eu não sei dizer o que é isso. É esses fios gigantes aí e que são muito afiados. E pra piorar, ele ainda por cima pode colocar hack nesses fios, deixando eles muito mais poderosos. E nessas horas eu até fico pensando, por que ele não usou um fio
com um hack de armamento pra poder derrotar o Crocodile na Guerra dos Maiorais. Agora eu parei pra pensar nisso agora. Isso é estranho, porque ele podia ter matado o Crocodile, né? E pra você ter ideia do quão forte e afiado é esse fio, ele conseguiu arrancar um dos pés do Ors Jr., que é um gigante absurdo de grande, você não tem ideia. Eu vou pesquisar aqui o tamanho desse bicho, cara. Deixa eu pesquisar aqui. Eu parei pra dar realmente uma pesquisada aqui qual o tamanho do Ors Jr. E de acordo com alguns dados, ele tem 60 metros de altura. E o Doflamingo conseguiu arrancar o pé dele. O Doflamingo não é pouca coisa não. E a última habilidade que eu tenho aqui de cabeça pra poder lembrar agora é de que ele possui o hack do rei. O Doflamingo não é pouca coisa. Agora, um dos últimos tópicos que tenho a dizer é a sua importância dentro do mundo de One Piece. Porque ele não é só importante no arco de Dressrosa, ele é importante no mundo em geral. Ou pelo menos era. Começando de que ele foi o rei de Dressrosa por muito tempo, por mais de 10 anos. Mas ele não se tornou o rei pegando a confiança da população. Muito pelo contrário, ele controlou o rei Riku e os soldados para que atacassem o reino, fazendo com que toda aquela civilização pegasse ódio do rei e confiasse no Doflamingo, porque teoricamente teria sido ele quem salvou toda aquela sociedade. Você vê, né, como ele é um bicho malandro. Mas continuando, outro fator que faz com que ele seja importante no mundo de One Piece é de que ele é praticamente um elo entre Caesar Claw e Kaido, porque é ele quem comanda o Caesar Claw e é ele que faz a entrega das Smiles para o Kaido, fazendo com que então o seu exército de usuários de Akuma no Mi seja ainda mais forte. Mas eu não vou falar muito do Kaido aqui porque o vídeo não é dele. Mas acredite se quiser, a opressão dele não tá só na ilha de Dressrosa, a opressão dele se estende até em outros países, porque é ele quem abastece muitas guerras acontecendo pelo mundo, porque ele vende armas para os países que estão em guerra em troca de provavelmente dinheiro. E isso faz ele ser o rei do mercado negro dentro de One Piece, ou o rei do submundo, porque ele tá por trás de tudo que acontece dentro do mundo de One Piece. E outra coisa que faz ele ser tão importante dentro da história de One Piece é de que ele é o grande causador de grande parte das desgraças que o Law viveu em vida. Eu não vou me aprofundar tanto aqui na história do Law, talvez eu faça um vídeo só falando da história dele, mas resumindo, ele matou o Corazon, que foi um grande amigo pro Law. E detalhe, o Corazon era irmão do Doflamingo. Como é bom um amor fraterno. E pra encerrar o tema, vamos falar dos seus maiores feitos, né? Por que não? O primeiro feito dele foi chantagear o governo mundial para que ele ainda fosse um Shichibukai por muito tempo. Chantagear como? Ameaçando dizer que contaria um certo segredo que ninguém sabe qual é, como já disse antes. Derrotou o Law 3 vezes seguidas com muita facilidade. E olha que na terceira vez foi com a ajuda do Luffy. Ele conseguiu arrancar um dos braços dele. E humilhou o Smoker, lá em Punk Hazard. Conseguiu ferir e dar trabalho pro Luffy Gear Force, que foi por muito tempo a forma mais forte do Luffy, e pra mim ser o seu maior feito, ele conseguiu controlar metade de Dressrosa 2 vezes seguidas, e fazer com que todas as pessoas ficassem agressivas com seus fios. Ainda por cima colocou uma gaiola dentro do reino de Dressrosa, para que todo mundo fosse morto triturado. Ainda bem que isso não aconteceu. E é isso, esse é Don Quixote do Flamingo. Eu não contei tanto da história aqui nesse vídeo, porque esse não é o foco. Talvez eu faça um vídeo só falando da história dele. Esse vídeo saiu um pouco do padrão do que seriam os vídeos normais aqui do canal, mas eu decidi abrir um quadro que eu decidi colocar o nome de perfil completo, porque nesse quadro eu vou falar todas as informações de cada personagem, tanto em One Piece quanto em outros animes, e eu espero que vocês gostem. Muito obrigado por assistir, se viu até aqui, então que eu te entreti, então aproveita e se inscreve que eu trago mais vídeos pra vocês, e curte o vídeo porque isso vai me ajudar. Valeu, falou e